Misteriosos, sejam bem-vindos para mais uma sexta. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva agora, gente. Não deixe para depois. Se inscreva agora, deixa seu like, vai me ajudar muito, muito mesmo. Então, por favor, deixa um likezinho aqui para mim, tá bom? Ative o sininho, pegue o seu café ou a sua Coca-Cola e bora para mais um vídeo. Araceli saiu de sua casa no bairro de Fátima para mais um dia de aula. O que era para ser uma sexta-feira normal, rotineira, infelizmente saiu fora do controle. A sua mãe, Dona Lola Cabreira Crespo, pediu, ela na verdade escreveu uma carta para a diretora da escola, colocou na mochila da Araceli, pedindo para que liberasse a Araceli às 4h10. Por quê? Porque na quarta-feira, quando ela saiu às 4h30 da tarde junto com todos os alunos, ela perdeu um ônibus que passava às 4h30 da tarde. E com isso ela chegou muito tarde em casa, porque teve que esperar o próximo. E ela tinha apenas 8 anos de idade, gente. Era uma criança, né? Então, assim, quando a diretora recebeu essa carta, ela até achou um pouco estranho esse pedido. Ela não conhecia os pais de Araceli, mas tinha uma amiguinha que ela conhecia os pais dessa amiguinha da Araceli. E aí ela entrou em contato com esses pais, procurar saber se essa carta era realmente da Dona Lola, e eles afirmaram que sim, que era a letra dela, que podia confiar. Então a diretora acatou, começou sempre a acompanhar a Araceli às 4h10 até o portão para que ela saísse mais cedo da escola. Eu acho que isso já tinha uma semana mais ou menos de que isso estava acontecendo. E nessa sexta-feira foi como todas as outras sextas-feiras, às 4h10 da tarde, ela chamava a Araceli lá na porta da sala, acompanhava ela até a porta de saída da escola para que ela pudesse pegar o ônibus. Só que nesse dia, a Araceli fez algo fora do normal, fora do comum. Segundo uma testemunha, Luciano Manuel, de apenas 15 anos de idade, que estava no bar próximo ao ponto onde as crianças pegavam o ônibus para ir embora, ele disse que viu a Araceli lá no ponto de ônibus. Só que ela estava brincando com o gatinho, o ônibus passou e ela não entrou no ônibus. E ele ainda falou: menina, você vai perder seu ônibus, olha lá seu ônibus. Só que ela ignorou, fingiu que não ouviu e continuou brincando com o gatinho e o ônibus passou. E infelizmente ela perdeu o ônibus e depois disso não se tem mais notícia dela. Ela desapareceu. A família ficou muito preocupada. Chegou na sexta-feira, nada da Araceli, nada. Os pais preocupados, eles foram até a delegacia, falou que a filha ainda não tinha voltado para casa. Os policiais falaram que não poderia fazer nada, queria investigar, mas que tinha que esperar as 48 horas para que eles pudessem falar que ela estava realmente desaparecida. E aí os policiais não fizeram nada, gente. Eles começaram a investigar na segunda-feira. Ela desapareceu na sexta à tarde. Sábado e domingo, a família ficou procurando ela, mas nada da polícia. Na segunda-feira, que os policiais começaram a agir, e aí foi até a mídia, colocaram foto da Araceli nos jornais, os pais foram até a televisão, falou sobre o desaparecimento de sua filha, pediu ajuda para encontrá-la, sabe? E aí começou aquele assunto todo lá na cidade. E aí, assim, prosseguiu as investigações. No dia 24 de maio, após 6 dias do desaparecimento de Araceli, o corpo de uma criança todo desfigurado, em estado avançado de decomposição, foi encontrado na mata atrás do Hospital Infantil de Vitória. Então, assim, na mesma hora, todos já imaginavam que era a Araceli. O pai dela chegou e ia até lá, ele viu o corpo, mas o corpo, gente, estava todo desfigurado, não dava para reconhecer direito a criança. O pai, na hora, reconheceu, ele disse que era a Araceli, mas depois de um tempo ele já começou a negar, já começou a dizer que não era ela, porque eu imagino que deve ser muito difícil ver a criança naquele estado e dizer que é a sua filha, sabe? E aquela esperança de encontrar ela com vida. E aí ele já disse que não, e aí foram fazer os exames, demorou, fizeram vários exames para tentar descobrir se era realmente ela, e acabou que comprovou
provando que sim, era Araceli, infelizmente. As fotos chocantes do corpo desfigurado da Araceli logo rodou em todas as imprensas da região, de nível nacional. Então, assim, as pessoas tudo começou a saber do caso dela. Só que na época, gente, estava saindo de uma ditadura militar. Então, assim, ainda tinha a ditadura militar, mas estava naquela transição, meio que para acabar a ditadura militar. Mas as pessoas, assim, as pessoas influentes da região ainda tinham muitos contatos. E dizem que os prováveis assassinos, eles tinham contatos dentro da delegacia, com a política e tal. Então, eles conseguiram mover pauzinhos e começou a atrapalhar as investigações. Então, fez com que tudo fosse investigado de forma tardia, muita coisa foi perdida, muitas testemunhas começaram a receber ameaças de morte para ficarem caladas, algumas até mesmo morreu. Então, tudo isso dificultou muito para os policiais que realmente queriam encontrar os assassinos descobrissem o que tinha sido acontecido. Então, assim, o que eu vou falar para vocês agora é sobre uma entrevista, uma reportagem que foi dada pelo Globo Repórter na época, mais ou menos, acho que foi uns 2 anos depois da morte de Araceli. E lá eles falam das testemunhas, conta de forma mais detalhada. Eu peguei as informações principais, os pontos chaves mesmos, pra gente tentar entender essa história, o que aconteceu. Mas se você quiser saber de forma mais aprofundada, eu indico você entrar no YouTube, colocar reportagem Globo Repórter Araceli, e aí você vai ver a reportagem real, assim, da época, sabe? Mas se você quer algo resumido, vem comigo que eu vou contar resumidamente o que aconteceu e vou pegar os pontos chaves da investigação. Segundo lá na reportagem, Araceli sempre foi muito cobiçada. Ela era uma criança de 8 anos de idade, mas que tinha um corpo de uma adolescente. Ela aparentava ter seus 12 anos. Então o corpo dela já era desenvolvido para uma criança de apenas 8 anos. Era muito bonita. Então, assim, ela foi cobiçada por 2 suspeitos que gostavam de se envolver com crianças com menores de idade. E o nome deles é o Pedro Elal e Dante Michelini, conhecido como Dantinho. Então os dois já tinham essa cobiça por ela e eles começaram a bolar um plano para conseguir raptá-la e realizar os seus desejos obscuros e ruins com a garota. Segundo testemunhas da época, o Pedrelau, mais esse Dantinho, né? Ele sempre frequentava o bar próximo à escola e sempre observava as crianças que saíam da escola. E aí eles observavam muito a Araceli e eles acabavam comentando tanto que ela era bonita, tanto que ela chamava a atenção deles. E aí esse plano que eles bolaram, eles tiveram a ajuda de uma mulher chamada Marisley Fernandes, acusada de toxicomania e prostituição. E segundo a Marisley, eles pediram para que ela comprasse um sorvete para a Araceli e entregasse para a garotinha, dizendo que era do tio Paulinho. E assim ele começou a dar presentinhos para a Araceli e tentar conquistá-la como amigo. Uma outra vez, a Marisley disse que viu uma boneca de porcelana muito bonita no carro do Paulinho. O Paulinho disse para ela que essa boneca era para a garotinha que ele estava de olho, a garotinha que ele estava interessado, e que era para ela dar para essa garotinha, que era a Araceli. Só que ela disse que achou tão bonitinha, tão fofinha a bonequinha, que virou para ela e falou assim: não, eu não vou dar para a Araceli, ela vai ficar para mim. Eu gostei dela, ela vai ser minha agora. E aí ela acabou ficando para ela e não entregou a boneca para a Araceli. Essa boneca foi levada até o tribunal, perguntaram se ele já tinha visto essa boneca, ele negou, disse que não, que nunca tinha visto, que não tem nada a ver com essa boneca, né? Negou até o fim. Mas a Marisley afirma que ele estava com essa boneca dentro do carro, que era para dar para a Araceli, mas ela preferiu ficar com ela. Segundo o promotor da época que estava investigando todo o caso e acusando o Elal e o Dantinho, ele diz que ele usou dessas artimanhas para conquistar a Araceli e fazer amizade e ganhar a confiança da garotinha. E segundo os exames que foi realizado no corpo, a biópsia que foi realizada no corpo de Araceli, consta que ela ingeriu substâncias alucinóticas tóxicas através de sorvetes e doces. Então,
Resumindo, eles a drogaram, eles colocavam droga no sorvete e nos doces que ofereciam para ela, enquanto ela estava em cativeiro. E assim ela permaneceu todo o tempo drogada. Bom, continuando a história, de acordo com a Marisley, no dia que ela foi sequestrada, né, eles viram a Araceli lá no ponto de ônibus, brincando lá com o gatinho. Eles a avistaram, e aí a Marisley desceu do carro, foi até a Araceli e falou: Araceli, o tio Paulinho veio te buscar e ele vai te deixar em casa. Então a Araceli já levantou correndo e entrou dentro do carro toda feliz por ver o tio Paulinho e porque vai ganhar carona, porque vai para casa com ele. Então a Marisley se despediu de Araceli e do Paulinho, seguiu o caminho dela a pé, enquanto ele foi embora com a Araceli de carro. Então esse é o testemunho da Marisley. Então ela afirma que foi o Paulinho que sequestrou a Araceli no dia. E aí uma outra testemunha apareceu, Dona Almerinda, cozinheira do restaurante dos Michelini, então era dos pais dos Dantinho, né? Ela disse que avistou a Araceli. Na sexta e no sábado ela viu a Araceli lá no restaurante. Uma das cenas que ela recorda é ver a Araceli lá no cantinho do bar, encostada na parede, comendo pipoca. E ela estava com o uniforme da escola, ela ainda estava com o vestidinho da escola. E que ela também levava comida para a Araceli, tanto na sexta quanto no sábado, que a Araceli estava lá no porão do restaurante. Então ela levava comida para a garotinha durante esses dias. Só que a Dona Merinda recebeu várias ameaças de morte. Depois que ela testemunhou sobre isso, ela simplesmente fugiu, disse que não ia dar mais nenhum testemunho, não foi até o júri lá para testemunhar contra eles, porque ela foi ameaçada de morte. Então ela já começou a negar, disse que não disse nada disso e fugir. Ela começou a fugir de todas as reportagens. E segundo o Paulinho, mais o Dantinho lá, e o pai do Dantinho, o senhor Dante, né? Ele fala que a cozinheira estava mentindo, que ela nunca saía da cozinha, passava o tempo todo cozinhando. Então como é que ela ia ver a Araceli lá dentro do bar, encostada na parede? Ou como que ela iria levar a comida para a garota no porão, sendo que ela não saía do lado da cozinha? Então ele já desmentiu, disse que era tudo invenção, que era mentira, que não tinha nada disso, e deu um jeito de enganar toda a investigação, tentar enganar toda a investigação. Segundo o promotor do caso, Bomar Bermudes, tudo indica, de acordo com as testemunhas, tudo indica que a Araceli ficou aprisionada no porão até domingo. Então, se tivesse começado a fazer as buscas por ela no sábado, pode ser que tinha encontrado ela viva. Mas só começaram a fazer na segunda, né, gente? Então, até domingo, ela permaneceu no sótão lá do restaurante. E tudo indica que ela sofreu violências sexuais e foi drogada durante esse período. Até mesmo que no laudo foi constatado, sim, que ela foi drogada. Também que ela sofreu abusos sexuais, porque tinha mordidas por todo o seu corpo. Tinha mordidas no seu seio, tinha mordidas nos seus órgãos genitais. Então ela foi abusada sexualmente, com certeza de formas horríveis, e drogada a todo momento. Provavelmente para não gritar, não pedir socorro ou tentar fugir, né, gente? Infelizmente. Após essas violências que a Araceli sofreu, ela começou a passar muito mal, então eles colocaram ela dentro do carro, ela agonizando de dor, e levaram ela para o pronto-socorro Jesus Menino. Só que lá ela não resistiu, veio a óbito, ela faleceu. Eles pegaram o corpo dela, retiraram o corpo dela do hospital já morta. Com certeza não tem nenhum registro dela neste hospital, porque eles conseguiram manipular tudo, mas todas as indicações, de acordo com testemunhas, foi isso que aconteceu. Então pegou o corpo dela, levou para um prédio, só que aí começou a ficar com um odor muito forte, as pessoas começaram a reclamar de um mau cheiro insuportável. Então eles retiraram o corpo dela desse prédio e levaram lá para a mata atrás do hospital. E aí tudo indica que eles jogaram ácido em cima do corpo, eu acho, com o intuito de fazer com que ficasse realmente todo desfigurado e não conseguissem detectar quem era aquela pessoa, né? Então, assim, eles tentaram realmente dar um fim sem que ninguém soubesse que aquele corpo encontrado era o de Araceli. Mas, como foi feito tudo às pressas e de mau jeito, eles acabaram conseguindo detectar quem era o corpo da Araceli. E assim, a Marisley conta que o Dantinho levou ela até essa mata, que ele mostrou o corpo da Araceli
e contou tudo o que ele fez com ela, o que tinha acontecido. Então, assim, a maior testemunha que tem sobre tudo que aconteceu, que ajudou a desvendar muitas coisas, foi a Marisley. Mas tudo que ela fala, ele diz que é mentira, é a palavra dela contra a palavra dele. E aí, o pai dele era muito influente na região, como eu falei para vocês, ele tinha um elo com a ditadura militar, com os políticos, com as polícias, então ele sempre tentou fazer de tudo para atrapalhar as investigações e para desmentir todas as pessoas e ameaçá-las ou matá-las, caso elas continuassem dando testemunho. Uma outra testemunha foi o Wilson Cabral, que dizendo ele que ele viu enquanto o Dantinho retirava um saco de lixo muito grande dentro do porta-mala e levava para o matagal, mas nessa hora ele foi ameaçado pelo Elal. O Elal colocou um revólver na cabeça dele, o ameaçou e disse para ele não dizer nada para ninguém. E o Dantinho entrou lá dentro do matagal e colocou o corpo lá. O corpo de Araceli foi encontrado por Ronaldo Monjardim, na época ele tinha 15 anos, ele tinha entrado no matagal, brincando de caçar passarinhos e acabou encontrando o corpo de Araceli. Ele meio que tropeçou no corpo de Araceli, e aí ele já chamou o seu pai, e aí o pai dele já acionou a polícia, e aí foi quando descobriram o corpo de Araceli. Então, segundo o promotor da época, todos esses fatos e essas testemunhas eram ciente pelo Sr. Dante. O pai de Dantinho estava ciente de tudo isso, ele estava por dentro de toda a investigação. Então ele fez tudo o que ele podia para atrapalhar, desviar a investigação. Dentre esses desvios que o Sr. Dante fez, ele pegou um pedaço de saia de Araceli e entregou para os policiais, dizendo que foi encontrado atrás da residência de Vitinho. Esse Vitinho tinha morrido há alguns meses, porque, já tinha vários meses de investigação sobre o caso de Araceli, tá, gente? Então, ele já tinha morrido um tempo atrás, e aí dizendo ele que encontrou esse pedaço de saia atrás da residência desse Vitinho, e que ele que era o assassino de Araceli. Claro que essa evidência é muito favorável para ele e para o filho dele, que estava sendo indiciados de serem assassinos de Araceli, porque o Sr. Dante também estava sendo acusado junto do seu filho, do Pedro Elal. Então, assim, muito favorável essa evidência, mas claro que os promotores acreditam-se que não, que isso foi tudo uma manobra de tentar desviar as investigações. Então, tudo indica que o Pedro Elal, o Dantinho, mas o Sr. Dante, que é o pai de Dantinho, estava envolvido sim no assassinato de Araceli. O Sr. Dante cobriu o filho todo momento, mais o seu amigo, e provavelmente ele também participou de todas as coisas horríveis que fizeram com Araceli, porque segundo a biópsia do corpo de Araceli, ela foi torturada, abusada sexualmente, foi drogada, foi enforcada. Então, assim, fizeram coisas horríveis com ela de sexta até domingo, e até um ponto que ela não resistiu. De tanta violência que ela sofreu, ela acabou vindo a óbito. Ou eles deram um jeito de dar um fim nela, né? Porque como o caso veio toda à tona na segunda-feira, muito provável deles terem tentado dar um fim para poder acobertar tudo que fizeram. E aí, com tudo isso, apesar de ter atrapalhado todo momento, o promotor conseguiu essas testemunhas, conseguiu muita coisa e conseguiu levá-los ao julgamento. Tanto o Dantinho, quanto o Pedro Elal, quanto o Sr. Dante. Durante todo o julgamento, o Pedro Elal, o Sr. Dante, o Dantinho negaram conhecer a Araceli. Eles falaram que nunca viram, que não tinham contato com ela ou com a família dela, que eles não sabem quem eles são, e eles negaram todo o momento. Nunca eles confirmaram as coisas horríveis que eles fizeram. Eles sempre negaram tudo. Mesmo assim, em 1980, eles foram julgados pelo juiz Hilton Cille e foram condenados a 18 anos de reclusão e uma multa de 18 mil cruzeiros. O Sr. Dante, o pai de Dantinho, também foi condenado e pegou somente 5 anos de reclusão. Tempos depois, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo cancelou a sentença e reabriu o processo, passando para o juiz Paulo Copolillo. Em um relatório de 700 páginas, o Sr. Paulo absolveu os acusados, dizendo que não tem provas suficientes para prendê-los. E assim arquivou todo o processo e está engavetado até hoje. Isso já tem 50 anos. Infelizmente, os assassinos saíram impunes e
estão livres enquanto a família sofreu com a perda de sua filha. Bom, a última entrevista que tem com o irmão de Araceli, ele disse que a família sofreu muito, sentiu muita falta da Araceli, que os dois eram muito amigos, que foi algo muito difícil para a família, que a família realmente não conhecia o senhor Pedro Elau, ou o Dantinho, ou o Sr. Dante, que eles não tinham contato com ele, sabiam que a família era muito famosa na região, mas eles não os conheciam realmente. Mas depois do ocorrido, a sua mãe voltou para a Bolívia, o seu pai continuou no Brasil com ele, a mãe depois voltou para o Brasil, resolveram se separar, aí ela voltou para a Bolívia, fez uma nova família, teve outros filhos lá na Bolívia, o pai dele casou novamente, também teve outros filhos. Então, assim, todo esse caso a gente percebe que além de levar a vida de Araceli, de uma criança de apenas 8 anos de idade, que foi interrompida, também destruiu um lar, uma família. E esse irmão sentiu tudo, sentiu a perda da irmã, a perda da mãe, porque a mãe se separou do pai e foi embora para Bolívia. Então, assim, é uma dor muito grande para toda a família, infelizmente. É muito triste que esse caso continue assim, sabe? Que as pessoas continuem impunes depois de tudo isso que fizeram. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre o caso Araceli, se você concorda mesmo que foi realmente tudo isso que aconteceu, ou se você tem uma outra visão. Deixa aqui que eu gostaria de saber a sua opinião. Se você é novo no canal, já se inscreva agora, deixe o seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.